irá morar, por enquanto, com sua avó. Ela estará de licença do trabalho e ficará com você. Lhe mostrará a colônia, seus jardins e flores. Depois, aprenderá e será útil como quer. Vovó, logo após a visita de Maurício, veio me ver toda contente. Patrícia, amanhã cedo virei buscá-la para ficar temporariamente comigo. Moro na parte residencial da colônia, numa casa muito bonita, com 5 amigas, todas muito simpáticas. A casa é grande, cada uma de nós tem um quarto privativo. Esse quarto é mais um local onde guardamos nossos pertences, um cantinho particular. Terá um só para você. E é como este, quarto e banheiro. Levaremos suas roupas. Eu poderei ficar com você e a levarei para passear. Vovó, a senhora gosta daqui? Muito. Irá deixar seu trabalho para estar comigo? Não de todo. Trabalharei enquanto você dorme. Serão algumas horas a menos, mas por pouco tempo. Vovó, o que faz? Trabalho no hospital em outra parte, onde estão os realmente enfermos do espírito. Vovó, obrigada. Todos são tão carinhosos comigo. Vovó sorriu e despediu-se. Ao ficar sozinha, papai veio à minha mente. Minha filha, não se aflija por nenhum motivo. Não tema o desconhecido. Deus está em toda parte. Sinta-o. Aceite com alegria o que lhe está sendo ofertado. O tempo passa rápido e logo terá, no plano espiritual, seu lar, seu verdadeiro lar. Peguei um livro para ler. Lembrei-me de que quando desencarnei estava também lendo um romance espírita. Este de agora me fora presenteado por Maurício e estava quase no final. Parecia que minha vida não mudara em nada, ou mudaria. Capítulo 5. A mudança. No outro dia de manhãzinha, vovó veio buscar-me e acabou ajudando-me. Colocamos meus pertences numa sacola de lona. Agora vamos, Patrícia. Caminharemos devagar, assim irá conhecendo a colônia. Não vou me despedir de ninguém? Agradecer? Os amigos que cuidaram de você continuarão a vê-la. Maurício permanecerá ajudando-a. Por isso, não necessita nem se despedir, nem agradecer. Você irá gostar das minhas amigas. Todas trabalham e ficam em casa somente algumas horas por dia. Estão esperando-nos em casa para dar-lhe as boas-vindas. A nossa casa é também sua e quero que se sinta à vontade. Ficará conosco até que inicie o curso que irá fazer, em que aprenderá como é ser e viver desencarnado. Vovó pegou-me pela mão e falava animando-me. Olhei pela última vez o quarto e saímos. As palavras de papai soaram forte dentro de mim. Coragem. Não se entristeça. Receba o que lhe oferecem com alegria. Passamos por outro corredor e fomos à recepção, onde fica a portaria, ou seja, o local de saída e entrada, onde tem sempre uma pessoa para atender os visitantes e dar informações. Fiquei encantada com um bonito quadro pintado a óleo, que enfeitava uma das paredes. O artista retratou Jesus ensinando, procurou representar a formosa cena do Sermão da Montanha. Vovó pacientemente, por minutos, esperou que eu contemplasse o quadro. Saímos do prédio. O hospital tem várias entradas e é todo rodeado por um bem cuidado jardim, com árvores frondosas e flores encantadoras. Chegamos à rua. As ruas são largas, arborizadas e limpas. Observei o céu, lindo, de um tom de azul que não tenho palavras de comparação para explicar aos encarnados. Dei um longo suspiro, senti-me livre e pensei, se pudesse, voaria. A sensação de liberdade é muito forte. Vovó, não posso ir voando? Parece que posso voar. Poderá voar quando aprender a volitar. Você, quando encarnada, se desprendia do corpo enquanto dormia e volitava. Você sabe,
Irá recordar. Ensiná-la-ei outro dia. Por algumas vezes, inspirei o ar com força. É delicioso respirar o ar puro, perfumado e leve. Vovó, não é estranho estar respirando? Como a senhora disse, logo estarei volitando, voando, mas ao mesmo tempo respiro. Sinto meu coração bater. Não é tão estranho assim. Acredito, Patrícia, que você sabe muito mais do que eu. Quando encarnada, não tive estudos e entendia pouquíssimo do plano espiritual. Agora, aqui, tenho estudado e aprendo com alegria. Você sabe que nós, desencarnados, estamos revestidos pelo perispírito? Nosso espírito, nosso eu, ainda veste essa roupagem. Ele é formado por fluidos mentais, que às vezes é confundido com o corpo carnal. Respirar é uma das últimas necessidades que dominaremos. Como a impressão do corpo ainda é forte, só com conhecimentos vamos deixando-a e então aprenderemos a viver com o perispírito. Nosso corpo agora é leve e podemos, pela vontade, locomovê-lo rápido. Quero aprender tudo o que puder. Encontramos muitas pessoas. Cumprimentavam-nos alegremente. Entendi que a maioria transitava para o trabalho. Paramos várias vezes para que eu contemplasse ora os pássaros, ora as flores. Pelas ruas e jardins existem muitas árvores frutíferas e de várias espécies. Algumas conhecia, outras só de nome. São árvores oriundas da região norte, nordeste e também de outros países. Nas colônias, seus hóspedes e moradores aprendem a respeitar a natureza. Ninguém estraga nada. As plantas são bem cuidadas e seus frutos são colhidos no tempo certo, maduros e para serem comidos. Até hoje, gosto de ver essas árvores. Conheci todas as espécies existentes na colônia e experimentei de seus frutos. São muito saborosos. Paramos numa praça de forma arredondada, com lindos canteiros floridos e bancos confortáveis. Sentamos e fiquei muito tempo olhando com admiração para um chafariz, que tem formato de uma rosa, ladeada por lindos peixes soltando água pela boca. A rosa e os peixes parecem ser de plástico duro, fosforescente. Suas cores combinam harmoniosamente. Em toda a praça vibra uma música suave. Vovó, vendo-me observar as pedras do chafariz, disse contente: Ontem ouvi uma linda palestra e agora, vendo-a olhar as pedras, recordei-a. Vovó, fale-me dessa palestra. O que ouviu de interessante? Tentarei explicar-lhe do meu modo o que achei de mais importante. O que o sábio orador expôs, presenteando-nos na noite de ontem. Disse ele que Jesus, em suas célebres parábolas, nos fala das várias situações e circunstâncias em que o ser humano passa durante o seu período evolutivo na sua permanência no orbe terrestre. Falando de rochas, vem-nos a lembrança de seu ensinamento que diz ser sábio o homem que construiu sua casa sobre a rocha. O vendaval, a tempestade da mente e dos sentidos atinge a todos os homens indistintamente, maus e bons. Essas circunstâncias atingem toda a humanidade. Jesus sempre usou símbolos para colocar neles um grande significado espiritual. A rocha é o símbolo da firmeza e da imutabilidade, pois podemos quebrá-la, fragmentá-la, e mesmo assim, sua natureza continuará sempre rocha. Assim é o homem consciente de que não é apenas uma personalidade passageira. Sabe que sobrevive à vida do corpo mortal, suporta, ou melhor dizendo, tira proveito dos vendavais dos interesses temporais e das tempestades dos desejos de satisfação material para solidificar mais ainda sua união com Deus. O espírito precisa de um corpo para existir, e esse corpo é como, no dizer de Jesus, a sua casa material para solidificar mais ainda sua união com Deus. O espírito precisa de um corpo para existir,
E esse corpo é como, no dizer de Jesus, a sua casa. É sua função ir transformando-o até a sua espiritualização. Nesta posição, seu corpo não lhe será um peso, nem a fonte de seus conflitos, pois espiritualizando-se, seu objetivo será amar e servir a Deus. Que bonito! Vou gostar de ir às palestras. Vamos, Patrícia. Vovó convidou-me a continuar o passeio. Levantei-me e a segui. Voltaria ali com certeza, porque num lugar tão belo e agradável poderia ficar o dia todo contemplando. Embora encantada com tudo que via, sentia ser a colônia um lugar querido e conhecido por mim, retornar ao lar eterno, o verdadeiro. Patrícia, ali está o teatro. Logo a trarei para que o conheça. É o salão de conferências. Salão de conferências ou teatro? Logo entenderá que aqui ouvirá termos diferentes para designar um mesmo local. Há palavras que divergem tanto aqui, como de uma colônia para outra, de região para região. Por exemplo, sala ou quarto de banho em vez de banheiro. Departamentos e ministérios, são muitos os termos, é só prestar atenção. Vovó foi conversando, dizendo como era a casa, os nomes das amigas, etc. Passamos por uma avenida toda arborizada, com casas dos dois lados. Eram todas com jardins e muitas flores. Vovó, não é tempo de as plantas florirem assim. Aqui sempre há flores? Temos as flores a enfeitar e a nos alegrar em todas as épocas do ano. Cuidamos delas com carinho. Cada morador cuida das de sua casa. E aqui elas duram mais porque são alimentadas pela mente de quem as plantou. Ela sorriu animando-me. Paramos. À minha frente estava uma casa muito bonita. Um lar circundada por pequeno jardim, com muitas flores a bailar com a brisa suave. Sorri, amei aquela casa. Entremos. Atravessamos o jardim em uma pequena área coberta. Vovó abriu a porta de vidro. Na sala de visitas estavam as moradoras que, reunidas, esperavam-nos para dar-me as boas-vindas. Sorrindo, foram dizendo seus nomes. Oi, Patrícia, sinta-se à vontade. Seja bem-vinda, menina. Queira Deus que a tenhamos por muito tempo. Vovó não exagerou. Suas amigas eram agradáveis e simpáticas. Observei a sala. Era grande, mobiliada com bom gosto sem exagero, e com móveis parecidos com os que usam os encarnados de classe média. Sofás, poltronas, cadeiras, mesas, vasos com flores e quadros de bom gosto enfeitavam as paredes, de cor clara. Vendo-me meio inibida, vovó Amazilis veio em meu auxílio. Patrícia, você necessita descansar. Venha conhecer o restante da casa e seu quarto. A sala enorme se comunicava com outra, onde havia uma mesa e várias cadeiras. Dessa segunda sala, há uma porta que dá para outra área com mais uma porta, que vai dar em um corredor, onde estão os quartos. O que achei muito bonito foram os lustres. São diferentes, práticos, realmente lindos. Nas colônias e postos de socorro, quando é dia na terra, é também aqui. À noite vemos estrelas, lua, é também escuro. A colônia nesse período é iluminada com luz artificial. A energia usada é a solar e de outra fonte que os encarnados nem imaginam ainda. As ruas, avenidas e praças são bem iluminadas, mas não são usados postes, como no plano físico. É como se a colônia fosse uma grande sala e uma só lâmpada a clareasse. Os prédios têm lustres nos cômodos, como nas residências. A claridade é regulada para forte, média ou pouca claridade. As pessoas a controlam conforme suas necessidades. As noites nas colônias são de rara beleza. A primeira vez em que vi a colônia iluminada, passei horas a contemplá-la. As árvores, as flores, tudo parece quietar e adormecer. Não há cantos escuros. Aqui está seu quarto, disse vovó. Ela abriu a terceira porta do corredor e ali estava meu quarto, um espaço só meu. Achei lindo, arejado, grande, com um lustre lindo e delicado em formato de um botão de rosa. Tinha uma cama,
um armário, uma mesa escrivaninha, 2 poltronas e um banheiro. A decoração era toda cor-de-rosa bem clarinho. Meus olhos fixaram-se na janela. Encantei-me com a maravilhosa surpresa. Capítulo 6. Violetas na janela. A janela estava aberta, dando a visão bonita da parte direita do jardim. Possuía um delicado beiral de madeira clara e nela estavam vários vasos de violetas, vasos floridos, com violetas coloridas e lindas. Lembranças vieram-me à mente. Recordei-me dos vasos de violetas de minha mãe, que enfeitam os vitrôs de nossa cozinha. Pareciam as mesmas. E são, disse vovó. Anésia plasma com muito amor as violetas para você. São réplicas das que enfeitam a cozinha do seu lar terreno. Mas, vovó, como isto é possível? Indaguei admirada. Sua mãe a ama muito e sente muita saudade. Saudade vinda do amor não satisfeito pela ausência do ser amado. Dela emana continuamente esse amor e saudade por você. Ela não desejava ou esperava sua vinda. Está se esforçando para não prejudicá-la e assim canaliza seu carinho e oferece as flores a você. É uma maneira que ela encontrou para demonstrar seu amor. É uma oferta contínua. Com nossa pequena ajuda de seus amigos aqui, esses fluidos foram e são condensados. E aí estão, maravilhosas violetas. Vovó, por que a senhora diz meu lar terreno? Podemos ter muitas moradas. Você é amada. Cada coração que nos ama é como um lar a confortar-nos. Poderia dizer, ex-lar. Mas para todos, ele sempre será seu. Não a casa terrena na sua moradia física, mas um lar cheio de amor, onde é lembrada com alegria. Você é filha, irmã, tia e amiga, e não a que foi. Aproximei-me das violetas. Sua emanação fortaleceu-me. Vieram com um recado. Patrícia, quero-a feliz. Nós a amamos. Amo-a. Não desanime. Viva com alegria. Que estas violetas enfeitem onde você está, onde irá passar a maior parte do tempo. Aquelas florezinhas delicadas, coloridas, saudavam-me. Vovó me deixou sozinha. Mamãe gosta muito de flores e cuida delas com carinho. Não poderia ter recebido melhor presente. Por alguns minutos fiquei a recordar acontecimentos, histórias dos vasos, ela plantando e regando as flores, sua risada alegre, seu carinho especial. Senti-me fortalecida e sorri contente. O amor forte e sincero de minha mãe acompanhava-me, protegendo-me como sempre, dando-me coragem e alegria. Amor de mãe é como um farol a iluminar seus entes queridos e a perfumar suas existências. As violetas encantavam-me, não só enfeitariam a janela do meu quarto, mas a janela do mundo novo que se defrontava à minha frente. Violetas na janela. Capítulo 7. O teatro. Meu novo lar era muito agradável. Gostei demais. Fiquei como filha e neta das senhoras amigas de vovó. Agradavam-me oferecendo mimos e distraíam-me com conversas agradáveis. Procurei ler bastante e dar longos passeios pela colônia. Pelo que lera quando encarnada, imaginava as colônias lugares maravilhosos, mas ao vivo são muito mais emocionantes. Às vezes, extasiava-me com tanta beleza. Só não tinha ainda ido conhecer a outra parte do hospital, onde estão os doentes mais necessitados. Comparo a colônia São Sebastião com uma cidade de porte médio, sem os excessos de luxo ou de pobreza. As casas são de mesmo nível,
diferenciando apenas de tamanho, todas têm jardins e muitas flores. Tudo muito organizado. Seus administradores visam somente o bem comum. As visitas continuaram, de parentes, de pessoas que foram beneficiadas por meu pai e de nosso grupo espírita. Recebi muitas orações, que vinham até mim como recados, inclusive de pessoas que nem conheci. Retribuí cada prece a mim dirigida, agradecendo o carinho com que me vi cercada. Arthur, companheiro desencarnado de meu pai, vinha sempre visitar. As visitas continuaram, de parentes, de pessoas que foram beneficiadas por meu pai e de nosso grupo espírita. Recebi muitas orações, que vinham até mim como recados, inclusive de pessoas que nem conheci. Retribuí cada prece a mim dirigida, agradecendo o carinho com que me vi cercada. Arthur, companheiro desencarnado de meu pai, vinha sempre visitar-me. É alegre e respondeu-me quando agradeci. Louvado seja o Pai, que nos permite fazer o bem, pelo muito que recebemos. Arthur presenteou-me com uma espécie de televisão, que ele mesmo instalou em meu quarto. Esse aparelho tem outro nome científico aqui, mas como conhecemos a televisão e como é relativamente parecido com ela, nós o chamamos assim. É mais leve e bem mais equipado. Ligou-o e o sintonizou. Pude ver todos os meus familiares. Todos estavam bem, mas achei minha mãe abatida e triste. Tinha permissão de vê-los por alguns minutos por dia. Todos aqui podem ver seus familiares? Indaguei a Arthur. Infelizmente não, e por vários motivos. Nem todos têm equilíbrio para ver sua família. Nem todos merecem esse presente. Vê-los foi grato a meu coração, pois amenizava a saudade. Em todas as residências há um aparelho como esse, só que nem sempre está sintonizado nos encarnados. Na casa de vovó, está na sala e transmite o noticiário da colônia, dos postos de socorro, do umbral e de outras colônias, do Brasil e do mundo. Notícias do plano espiritual e as mais importantes do plano físico, mas sem sensacionalismo e mentiras. Transmite preces belíssimas, de convidados de esferas superiores, peças teatrais, palestras e apresentações de corais. É muito agradável. Na casa de vovó, todos gostam de assistir à programação que a colônia oferece. Vovó me apresentou Frederico, disse que era um amigo, veio nos visitar e presenteou-me com um lindo ramalhete de rosas coloridas. Oi, Patrícia. Frederico disse gentilmente. Conheço há muito tempo. Espero que se sinta cada vez melhor entre nós. Achei-o bonito, seu aspecto jovem, louro de olhos azul esverdeados. Senti que já o conhecia. Foi aquela sensação de conheço não sei de onde. Senti-me à vontade a seu lado e conversamos por horas. Convidou-me para ir ao teatro, mas vendo-me indecisa, recomendou. Patrícia, pergunte à sua avó se pode ir. Vovó aplaudiu a ideia. Combinamos o horário, Frederico viria me buscar, pois ainda não sabia bem como ir a certos lugares aqui. Quando ele saiu, vovó me disse. Patrícia, aqui estão os que se afinam com este lugar. Não precisa temer ninguém, nem desconfiar como, por prudência, fazia quando era encarnada. Por isso é que aqui, nas colônias, há tranquilidade e ordem. Isso é bom demais, não precisar desconfiar, não ter medo de outro ser humano. Fiquei ansiosa, esperando o horário de ir ao teatro. Senti alegria em conhecer tudo. Teatro aqui é só cultura, e como tudo na colônia é feito, realizado para o bem de todos. Frederico pagou para mim. O lado externo do prédio do teatro é muito bonito, grande e bem planejado, com colunas grandes na frente e com telhado em V. Possui 3 grandes portas na frente, de material parecido com madeira trabalhada em relevo. É pintado de branco em toda sua volta plantas e flores muito bonitas. Entre as colunas e as portas há uma área de uns 4 metros e para chegar a essa área 5 degraus. No interior é mais bonito ainda. A sala de espetáculo é enorme, com poltronas confortáveis e paredes claras, enfeitadas com lindos quadros. O palco é parecido com o das salas de espetáculo da Terra. Gostei demais. Tempos depois, ao conhecer outras colônias,
Vi outros teatros com salas bem diferentes. No plano espiritual, as colônias têm suas variedades. Assistimos a uma apresentação de peça adaptada do romance espírita Renúncia, de Emmanuel, que havia lido quando encarnada, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Patrícia, muitos encarnados têm permissão de, em certas ocasiões, durante o sono, ver peças teatrais que grupos desencarnados fazem no plano espiritual. Artistas encarnados já fazem peças com temas espíritas. Esta que vimos, ou uma mais ou menos parecida, logo vai alegrar encarnados. E como esta, muitas outras com temas espíritas surgirão para instruir divertindo os encarnados. E farão muito sucesso. Voltei muitas vezes ao teatro. No começo, amigos me levaram e me ofertavam, com seus bônus hora, o ingresso. Depois, quando comecei a trabalhar, era com orgulho que adquiria o meu ingresso. Gosto muito quando grupos de jovens apresentam suas peças teatrais. As crianças também gostam dessa atividade e apresentam-se muitíssimo bem. O teatro só tem livre acesso em certas ocasiões ou para algumas palestras. Do contrário, temos de ter bônus hora para desfrutar desse prazer. Há também muitos concertos musicais, cantos em corais e individuais. Algumas das músicas apresentadas são conhecidas dos encarnados, as que são bonitas, que falam de assuntos agradáveis e bons. Outras são desconhecidas. Algumas são comuns aos moradores da colônia. O teatro, ou como vovó disse que aqui o chamam, sala de apresentação ou de conferências, é usado também para algumas palestras sobre temas que interessam a pequenos grupos. Quando de interesse de todos, são realizadas nas praças. Para sabermos quais as atividades a serem apresentadas no teatro, há um quadro na frente com a programação da semana e do mês. Também podemos encontrar em vários pontos da colônia listas com essas atividades. O teatro é muito frequentado e todos cuidam dele como se fosse seu lar. Gosto tanto da colônia que fico admirada ao saber que existe quem não goste daqui. Comentei esse fato com Frederico. Frederico, como pode haver pessoas que não gostam daqui? Gosto e afinidades diferem muito, tanto entre encarnados como entre desencarnados. Pessoas não mudam só porque desencarnaram. Observe os encarnados. Uns gostam de bares, de prostíbulos, outros de templos religiosos e de lugares de estudos. Ou ainda de perigo, de lugares barulhentos, e outros de paz, da natureza. Muitos encarnados ficam indiferentes diante de uma bela obra de arte, de uma delicada música, de um canteiro de flores, enquanto outros amam o que é simples, o que faz bem ao espírito. Muitas pessoas pensam que o desencarne lhes será maravilhoso porque, na opinião delas, não fizeram o mal, mas também não fizeram o bem. Nem se afinam ou vibram com o que tem a colônia para oferecer. Tenho conhecimento de pessoas boas que desencarnaram e vêm à colônia. Visitam tudo, acham lindo, mas não querem ficar, preferem estar encarnadas. Escutei de um senhor maravilhado com a colônia que era como se tivesse feito uma viagem a um lugar encantador. Gostou, mas queria voltar. Aqui não era, na opinião dele, para morar. E aí? Teve de entender que desencarnara e que não podia voltar. Aconselhado a se acostumar, entristeceu-se, mas acabou por se adaptar. Outros não gostam mesmo, porque aqui não fumam, não bebem álcool ou comem carnes. Estão aqui para aprender a servir e muitos só querem ser servidos. Nem todos acham aqui um local divino como você e eu. Mesmo muitos dos seus moradores não têm o mesmo gosto. Uns se encantam com a sua arquitetura, outros com os locais de estudo, outros se maravilham com as plantas, etc, etc. E você, meu amigo, do que mais gosta? Em todas as colônias que visito, são os hospitais que me chamam a atenção. Fui médico em minha última encarnação. Amo a medicina. Estou sempre trabalhando nessa área. Ainda não sei do que gosto mais. Acho tudo tão lindo. Tenho vontade de trabalhar, mas ainda nem sei em que. Sabe, Patrícia, enquanto não há cosmificação do espírito, a personalidade necessita preencher o seu vazio com atividades. Os bons, construindo, aliviando, crescendo e evoluindo. Os avessos à unidade, destruindo, envolvendo-se em prazeres e sensações negativas, esbanjando o que pertence à natureza. Que pena ver irmãos enganados na ilusão da matéria, cegos para as verdades espirituais e tão longe de merecer viver, como desencarnados, num lugar maravilhoso como este.
Capítulo 8. Conhecendo a colônia. Frederico levou-me para andar de aeróbus. São conduções coletivas usadas no plano espiritual. Em quase todas as colônias há aeróbus de 3 tamanhos: grande para muitos passageiros, médio e pequeno. Como não tenho com que comparar esse meio espetacular de transporte, poderia dizer que é um ônibus com mistura de avião, sem barulho, sem poluir, confortável e muito limpo. Não tem asas. Tem os pontos certos onde param, para descer e subir passageiros. Há aeróbus que transitam só pela colônia, e alguns que vão de uma a outra, e ainda da colônia à terra. Eles não transitam pelo umbral, a não ser em raras exceções, indo direto a postos de socorro lá localizados. É muito confortável, não dá solavancos e desliza suavemente rente ao chão, ou metros acima dele. Nas viagens e ainda da colônia à terra, eles não transitam pelo umbral, a não ser em raras exceções, indo direto a postos de socorro lá localizados. É muito confortável, não dá solavancos e desliza suavemente rente ao chão, ou metros acima dele. Nas viagens maiores, como vinda à terra, desliza pelo ar. Os passageiros sentam-se em confortáveis poltronas. Os que transitam pela colônia não possuem condutor, e nos lugares em que devem parar, há um pequeno marco onde há um painel com botões. Aperta-se o botão indicando para onde se quer ir. O primeiro aeróbus que passar com destino ao lugar marcado, para. Os aeróbus que transitam fora da colônia têm um condutor que, além de dirigi-lo, ajuda no trabalho que se vai realizar. A vista do alto é muito bonita. Planejada, suas ruas e avenidas têm traçado perfeito. Os prédios são harmoniosos e todos ocupados, servindo a comunidade. Gostei muito do passeio. A colônia São Sebastião fica no espaço espiritual da cidade, em que vivi encarnada. Estranhando o fato de ela ter o nome de santo, perguntei a Frederico. Frederico, por que a colônia se chama São Sebastião? Patrícia, são inúmeras colônias pelo Brasil e pela Terra. São como cidades. Tem de ter um nome para facilitar e nomes não importam. São apenas designações. Ao ser projetada há tempo, seus benfeitores a chamaram provisoriamente de São Sebastião, para não dizer paraíso, que poderia ser confundida com paraíso céu. Pronta, continuou sendo São Sebastião. São é título dado ao bravo guerreiro Sebastião. Esperam os benfeitores que todos os moradores da colônia venham a ser bravos guerreiros e vencedores dos seus defeitos e vícios. Recebi de presente alguns bônus hora, e todas as distrações e lazer os amigos pagavam para mim. Achei um tanto estranho, parecia pagamento por ser útil, um trabalho remunerado. Um dia, ao voltarmos do teatro, acompanhavam-me Maurício e Antônio. Indaguei-os. Que é realmente bônus hora? Patrícia, Maurício elucidou-me. a maioria dos homens trabalha por estímulo, para usufruir de um prazer ou sensação. A maioria não concebe ainda a humanidade como uma só família. Com a perda do corpo físico pelo desencarne e para que não percam o estímulo de trabalhar, é necessário que continuem recebendo algo como prêmio pelo seu trabalho. Mais tarde, os levará a fazê-lo por uma causa maior, por amor. Espíritos superiores veem as colônias como lugares de transição e o bônus hora como um período de evolução. Esta é a razão pela qual os estagiários das colônias recebem o seu salário em bônus hora. E quem trabalha muito e por muito tempo, como os governantes, os instrutores das colônias, também recebe? Maurício continuou a elucidar-me. Os instrutores não mais necessitam de prêmio por serem bons, mas por amor à família humana permanecem nas colônias, no meio dos aspirantes. Para não os menosprezar, não se destacarem e não serem confundidos com vaidosos, usam os bônus para se igualarem ao nível dos moradores que ainda pensam em prêmios e castigos. Todos utilizam o bônus hora, para não haver grupos de protegidos e de desprezados. Os que trabalham bastante e que poderiam receber muito, solicitam somente os que lhes são necessários. Entendi que meus acompanhantes não trabalhavam para ter bônus hora, utilizavam-se deles somente quando necessário.
Os dois muito trabalhavam e por amor. Curiosa, indaguei-os novamente e desta vez foi Antônio que respondeu prazerosamente. Há nas colônias os que não trabalham e por isso não têm direito ao bônus, ao lazer? Há. Mas o estágio nas colônias para esses espíritos não é longo. E nem pode ser. Porque ociosos não se afinam com as vibrações delas. Eles, fatalmente, na primeira oportunidade, reencarnam em meio a espíritos ociosos, onde vão sentir falta do conforto que tiveram e não valorizaram. Lugares que visito com frequência e de que gosto realmente são as bibliotecas. Elas diferem de tamanho dependendo da colônia. São maiores e mais completas nas colônias de estudo. Também há bibliotecas nos postos de socorro, só que menores. A biblioteca da colônia em que estagiei é muito bonita. Livros são organizados em estantes, tudo com muita ordem. Fiquei maravilhada por não encontrar livros velhos. Estão sempre novos, renovados pela mente dos que os plasmaram. Maurício explicou-me que os livros estão sempre novos, porque como todas as visualizações ou materializações do plano espiritual ou astral, são de energia psíquica, não